Olá a todos, meu nome é Erenildo Luciano e hoje eu estou dando continuidade a minhas videoaulas sobre departamento pessoal. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre departamento pessoal, contratação de empregados, contrato de experiências e demais informações ligados à contratação, admissão, tipos de contratos de empregados. E este vídeo foi bem aceito, teve bastante visualização na internet. Aqui ele no momento está com mais de 12 mil, quase 13 mil visualizações já. Recebi muitos comentários dando os parabéns. E por esse motivo que eu vou dar continuidade e fazer um segundo e depois um terceiro e assim sucessivamente. Aos amigos que trabalham na área de contabilidade, nessa área de departamento pessoal, eu gostaria de apresentar aqui meu blog, certo? E apresentar minha página no YouTube. A minha página no YouTube é Erenildo Luciano, certo? Aqui tem alguns vídeos, certo? De departamento pessoal, desde a microempreendedor, como fazer declaração de imposto de renda, vídeo sobre o e-social, envio de CAGED, fazer procuração com certificado digital, instalação da GRF, envio de CFIP, diversos vídeos, todos ligados à área de departamento pessoal. Certo? E agora eu gostaria de apresentar meu blog. Esse aqui é meu blog, Ebicom Assessoria Contábil. No meu blog vocês terão ele está bem direcionado para a área de departamento pessoal. Aqui terão vários botõezinhos que nos levam às ações que a gente precisa no dia a dia, ou seja, conectividade social, agendamento na Previdência Social, contribuição sindical urbana, site da Social, Ministério do Trabalho, Receita, um cálculo de rescisão contratual e assim sucessivamente. Nós temos aqui no menu do lado direito vários tópicos, todos relacionados a departamento pessoal. Todo dia eu atualizo no blog com informações. Se você quer receber sempre e-mails com atualização do meu blog, é só me mandar um e-mail que eu boto você na minha lista aqui. Quando sempre eu atualizar você receberá um e-mail, certo? O tema dessa videoaula de hoje vai ser jornada de trabalho, certo? Na minha última videoaula eu falei sobre contrato de trabalho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre jornada de trabalho. E para fazer isso eu vou utilizar meu blog. Então as próximas videoaulas serão todas aqui seguindo o roteiro do meu blog que eu botei, que é justamente um roteiro de aprendizagem rápido e simples, certo? Eu vou me ater aqui aos assuntos mais importantes dentro da jornada de trabalho, porque senão vai ficar um vídeo longo e com pouco aprendizado, beleza? Então vamos lá. Jornada de trabalho. O homem e a pedra. Certa vez o homem encontrou uma enorme pedra em seu caminho e ficou pensando como poderia passar por ela. Após avaliar, resolveu começar a quebrá-la e após longo período do dia não atingiu seu objetivo, que era ver o tamanho da pedra reduzido o suficiente para seguir seu caminho. Assim resolveu desistir e voltou exausto para casa. A pedra permaneceu no seu lugar, e no outro dia outro homem encontrou a pedra, no mesmo caminho, e também, tendo que continuar seu percurso, avaliou e resolveu talhar a pedra. Passados 8 horas de trabalho com uma pedra para descansar, pensou: vou para casa e amanhã continuo, pois hoje não tenho mais forças, criatividade e motivação. E assim foi o dia a dia, até que ele conseguiu abrir uma fenda na pedra e passar. Após esse dia, pensou: mais vale um pouco por dia com bons resultados que um dia todo sem resultado algum. Esse texto é do Nathaniel Arco. Regular o período de trabalho é algo essencial para o ser humano.
seja pela ordem econômica, social ou biológica, sua relevância e destaque no contexto mundial e pela importância. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 destaca, no artigo 24, todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Fundamento Legal, Constituição Federal, CLT, capítulo 2, artigos 57 e 75 e Lei 605/49. No Brasil, há quem defina o período de trabalho como jornada de trabalho. Outros, inclusive a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, preferem duração do trabalho. O fato é que, de uma ou de outra forma, o empregado participa com suas funções na empresa sempre vinculada a um período de horas. O período pode ser presencial ou não presencial. Presencial quando o empregado exerce suas funções no local, modo e hora definidos. Não presencial quando o empregado exerce suas funções em local, modo e hora não definidos. A exemplo da primeira situação, é o exercício típico de um auxiliar de escritório, que tem endereço certo, função definida e horário de entrada, intervalo, saída pré-estipulados de trabalho. Para a segunda situação, temos um motorista, que pode não ter endereço certo e horário de entrada, intervalo e saída não definidos. Assim chegamos a uma diferenciação no cumprimento do trabalho, pois jornada de trabalho será o período de tempo que o empregado ficar à disposição do empregador, executando ou não suas funções, mas sob sua dependência, pois de trabalho requer início e fim definidos de horários de trabalho sob a direção do empregador. A duração do trabalho, então, pode ser disposta de qualquer maneira, não se vinculando a um patrão comum aos empregados. Essa essência de patrão, porém, não permite ao empregador o exercício livre do período de trabalho, devendo se submeter nas normas constitucionais, legais e normativas da relação trabalhista. Registra-se que na década de 19, a jornada chegava a atingir período de 12 a 16 horas, mesmo entre os menores e as mulheres. Não existia nenhuma limitação como atualmente nossos ordenamentos jurídicos prevê. Com a evolução da classe assalariada e a organização dos sindicatos, essas extensas horas foram combatidas e a partir do século XX passamos a ter em diversos países, França e Inglaterra, jornada máxima de 10 horas diárias. Porém, foi a Conferência das Nações Aliadas em Paris que houve inspiração para estabelecer jornada de 8 horas diárias ou de 48 horas semanal de trabalho. Modernamente no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, a jornada de trabalho sofreu novas alterações. Artigo 7, inciso 8, 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e a 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A Constituição Federal de 1988, no artigo 7, inciso 13, e a CLT, no artigo 58, passaram a determinar que a jornada de trabalho não ultrapassasse as 8 horas diárias e 44 horas semanais. A limitação da jornada de trabalho atualmente vigente não possibilita que ela seja menor, apenas assegura um limite máximo, embora ainda exista uma extensão através do regime de compensação e prorrogação das horas. Nota: para se compor as horas trabalhadas por dia, não se deve computar o período de intervalo concedido ao empregado. Exemplo: de 8 às 17, com 1 hora de intervalo, temos 9 horas na empresa, mais 8 horas de trabalho, excluído o intervalo. CLT, artigo 71, inciso 2. Deve-se considerar que algumas atividades, ou por força de lei ou acordo coletivo, possuem jornadas especiais. Por exemplo, bancários, telefonistas,
Operadores cinematográficos só trabalham no limite de 6 horas. Médico, radiologista, 4 horas. O empregador pode formular períodos de jornada no contrato de trabalho, de acordo com suas necessidades. Basta não ferir a proteção da lei. Assim podemos ter empregado horista, diaristas ou mensalista. Temos registrados na ordem econômica do trabalho uma jornada especial com regime de 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho e 36 de descanso. Essas jornadas, embora não previstas na lei, têm sido adotadas por diversas normas coletivas e toleradas pela jurisprudência, pela típica necessidade das empresas com alguns segmentos específicos, tais como a área da saúde e segurança. Devo ressaltar que a Justiça aceita tal prática mediante a existência da norma coletiva e a impossibilidade da empresa em implantar outro horário. Caso não exista a norma coletiva criando este horário, a empresa sofrerá com as penalidades previstas e a possibilidade de arcar com o pagamento das horas extras. Para todos os fins legais admitidos pela jurisprudência, a fiscalização, um empregado que trabalha 8 horas por dia e no máximo 44 horas por semana tem carga mensal de 220 horas. A interpretação mais aceita pela jurisprudência para entendermos a formação dessas 220 horas é admitirmos um mês comercial de 5 semanas. Assim, 44 horas por semana vezes 5 semanas igual a 220 horas por mês. 36 horas vezes 5 semanas, 180 horas por mês. 40 horas por semana vezes 5, 200 horas por mês. 30 horas por semana vezes 5, 150 horas por mês. Importante, não é aceito pela legislação pátria a alteração da jornada de trabalho com prejuízo ao empregado. Será nulo todo e qualquer acordo entre as partes, mesmo que seja reduzido na proporção do salário e com declaração expressa do empregado. É fundamental, diante de um quadro necessário, a redução, a participação por negociação coletiva, sindicato e Delegacia Regional do Trabalho. Pode-se atribuir que as principais categorias de duração de jornada podem se resumir em 8 horas. Esse daqui é um diagrama de mais ou menos como é a jornada. Nós temos hora diurna, nós temos hora noturna, hora extra, hora do descanso, hora noturna, hora in itinere, hora compensatória, hora sobreaviso. Hora diurna. Entende-se como hora diurna aquela praticada entre as 5 às 22 horas. Hora noturna, CLT preceitua no artigo 73, esse segundo que o horário noturno é aquele praticado entre as 22 e as 5 horas, caracterizando assim para o trabalhador urbano, já que em outra relação de trabalho, exemplo rural ou advogado, este horário sofre alterações, porém, a legislação, entendendo haver um desgaste maior do organismo humano, criou algumas variantes em relação à hora diurna. A exemplo dessas variantes surge o quadro seguinte. O horário noturno, só para resumir esse quadro aqui, o horário noturno ele tem uma redução em referência ao horário diurno, ou seja, a hora normal ela tem 60 minutos, a hora noturna ela tem 52 minutos e 30 segundos, certo? Ou seja, o trabalhador que trabalha à noite 7 horas corrida, para a lei trabalhista, na verdade, ele teve 8 horas de trabalho.
Dessa forma, a legislação definiu as 7 horas noturno trabalhadas equivalem a 8 horas. Nesse caso, o trabalhador só pode ter 1 hora acrescida à jornada, visando o período para descanso ou refeição. Destante, o empregado trabalha 7 horas, mas recebe 8. Para todos os fins legais, foi uma forma encontrada pelo legislador para repor o desgaste biológico que enfrenta quem trabalha à noite, sendo considerado um período penoso de trabalho. Elaboramos uma tabela para demonstrar de forma prática o reflexo no período noturno, na hora diurna, quando executada no período das 22 às 5 horas. Veja que a demonstração em minutos é transformada para horas de trabalho. Essa tabelazinha simplificada que a gente já viu. Aqui agora eu vou pular algumas coisas e falar alguns tópicos mais importantes, certo? Compensação de jornada. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. O acordo individual para a compensação de horas é válido salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando é insertada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima mensal, sendo devida apenas o respectivo adicional. A prestação de horas extras habitual descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassam a jornada semanal normal deverão ser pagas como hora extraordinária, e quando aquelas destinadas à compensação deverão ser pagas a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. A compensação de horas é aplicável também à mulher, em razão da Constituição Federal e os direitos e deveres do homem. O que essa compensação de jornada de horas? Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar. A maioria das indústrias, principalmente indústrias de confecção, que tem muitas mulheres, tem a jornada de 44 horas semanal, ou seja, 8 horas todo dia e 4 horas aos sábados. Então, o que as empresas preferem acordar junto aos sindicatos e junto aos trabalhadores? É que todos os trabalhadores trabalhem às 8 horas por dia e 48 minutos referente ao sábado. Ou seja, o horário de trabalho diário de segunda a sexta será de 8 horas e 48 minutos. Esses 48 minutos que excedem o horário habitual, o horário normal de 8 horas todo dia, eles são equivalentes às 4 horas trabalhadas do sábado. Ou seja, os trabalhadores vão trabalhar a semana toda e não precisam trabalhar o sábado porque já se compensou durante a semana aquele horário no sábado. Para isso é feita algumas regras, por exemplo, se um feriado cai no sábado, aí os trabalhadores que trabalham durante aquela semana, eles não vão precisar fazer aquela compensação de hora, haja vista que sábado está como descanso semanal, certo? Esse é um dos principais exemplos. No mais, eu peço que vocês visitem aqui meu blog, certo? Esse assunto jornada de trabalho ele é muito extenso, certo? Tem muitas coisas aqui, tá bom? Das quais eu gostaria de salientar só mais uma coisa aqui, que é faltas e atrasos. Podemos admitir do ponto de vista contratual que faltas e atrasos do empregado são ausência do cumprimento do período do contrato de trabalho. Ocorre que essas ausências se traduzem para o empregador em dificuldade na administração dos seus negócios, pois a realidade das empresas atuais é da mão de obra exata, não prevendo a ausência do empregado, o que na prática prejudica na produção do empregador. Por esse prisma, o Estado regulou as ausências do emprego, evitando o abuso e o descontrole. Porém,
A legislação criou autorizações que possibilitam ao empregado se ausentar mediante a apresentação de comprovante para não sofrer descontos. São esses casos: falecimento, casamento, nascimento do filho, doação voluntária, alistamento eleitoral, aborto não criminoso, exame, atestado de saúde, serviço militar, comparecer ao jurídico. No mais, meus amigos, espero poder ter ajudado. Tem muitos exemplos. Deixem aqui seus comentários. Estou à disposição. Meu e-mail está aí no final do vídeo, certo? Nos comentários. Espero poder contar sempre com vocês. E o próximo tópico da minha próxima videoaula será remuneração. Beleza? Até a próxima.